Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o Quisu 11. Trata-se de um fundo de fundos que tem tido alguns resultados interessantes. Vamos trazer a composição do seu portfólio. Certamente você vai encontrar aqui diversos fundos imobiliários que valem a pena, inclusive, ter na sua carteira pessoal. O resultado recente desses fundos, né? A gente vai ver como é que evoluíram nos últimos meses, analisar o seu retorno histórico e como se comporta o seu rendimento mensal, além de no final a gente fazer uma comparação com outros fundos de fundos da bolsa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então com uma visão consolidada do portfólio do fundo. Ele possui aí 33% de fundos de papel, mas a grande parte dos fundos imobiliários são de tijolos. A gente tem galpões com 22%, shopping 13%, 10% híbridos, 8% lajes corporativas. 98% do seu patrimônio estão investidos em cotas de outros fundos imobiliários. E nesta tabela temos aqui a evolução de todos os fundos do patrimônio. A gente tem aí as principais posições, as suas participações dentro do patrimônio. O primeiro deles, o HGRU 11, né, é um fundo de renda urbana que evoluiu bem nos últimos 12 meses. A gente vê o gráfico ali do crescimento do valor da cota, inclusive pagando aí bons resultados aí no fechamento de cada semestre. O BRCA11, o Bresco Logística, também é um fundo de tijolos, né, na área de logística, né? Então ele tem aí uma evolução bastante interessante de cota e vemos aí o pagamento de rendimentos nos últimos meses também cresceu. O XPML11 também é um fundo bem conhecido, também com resultado bastante interessante no último ano, né? Tanto em crescimento de pagamento por cota, quanto crescimento do valor da sua cota. Temos aqui o KNRI 11, né, que é um fundo híbrido, tem lajes corporativas e logística, né? Também foi um fundo que apresentou um bom crescimento no último ano, né? E inclusive aí com um bom pagamento também mensal. E o HGBS11, que é um fundo que cresceu bastante o pagamento de proventos nos últimos meses. Isso também, evidente, levou a cota aí para patamares bem mais altos. Essas são as 5 principais posições do fundo. A gente vê que todos eles têm em comum o fato de serem fundos que estão pagando bem nos últimos meses e têm tido, inclusive, um crescimento de valores de cota. Agora vamos falar um pouco aqui da tese de investimento desse fundo, né? Ele busca, né, seguir, né, de maneira próxima o Suno 30, que é um índice de 30 fundos imobiliários, né, criados pela Suno Research. Inclusive, a gente observa que esse índice Suno 30 é um índice que tem apresentado um resultado até um pouco melhor do que o próprio IFIX, né? E aqui em azul escuro a gente vê a evolução da cota patrimonial do fundo, que já é um resultado até melhor do que o próprio Suno 30. Então, em termos de resultado, é o que se propõe, o fundo tem conseguido entregar um resultado melhor do que os padrões que ele segue. Vamos falar agora um pouco de preço, né? Esse fundo ele começou ali num patamar de preço mais alto, mas depois ele caiu e tem mantido um certo patamar de estabilidade. Em termos de volume diário, né, ele tem mantido aí um volume interessante na casa aí de 1 milhão por mês. E aqui temos a evolução do seu número de cotistas, uma evolução bastante importante pelo porte do fundo, né? Ele é um fundo que tem atraído bastante os cotistas, né? Então a gente vai ver na comparação ali com outros fundos. Vamos falar agora então dos resultados mensais. A gente observa ali as linhas, né? A gente tem o rendimento recebido de fundos imobiliários que é acumulado no segundo semestre de 23 deu 19 milhões de reais e ganhos de capitais 2 milhões. Então, primeiro ponto importante, ele é um fundo de fundos no qual 90% do seu resultado vem diretamente das cotas dos fundos investidos. Ele não tem uma parcela tão relevante assim de ganhos de capital
impactando o resultado, eventualmente até distorcendo um pouco. Então aqui a gente tem os resultados, a gente observa ali que só no mês de setembro houve uma parcela mais significativa de ganhos de capital, e aqui temos a distribuição nos últimos 12 meses, apesar do gráfico apresentar aí umas escadinhas e tal, é praticamente estável, né? Porque a gente está variando aí de 7 a 8 centavos por cota, que é um valor, né, bastante, é uma variação de valor bastante pequena. Vamos então comparar ele com outros fundos de fundos da bolsa em termos de dividend yield. Ele é o segundo melhor dessa lista, né? Tem um bom dividend yield. Sua relação preço-valor patrimonial está do grupo aqui dos fundos mais descontados, né? Lembrando que esse sim é um indicador forte para um fundo de papel, né? A liquidez de 1 milhão é uma liquidez bastante alta, considerando o patrimônio dele na casa de 400 milhões de reais, né? A gente observa que os dois últimos da lista ali têm liquidez mais baixa e também de um número de cotistas mais baixo. Então é um fundo que, apesar do tamanho, consegue atrair aí um bom número de investidores. A sua taxa de administração de 0,6 está no grupo de taxas de administração mais baixa aqui dessa lista, né? Se olhar vamos olhar agora quem investiu há 1 ou 2 anos atrás, então a gente tem aí um ligeiro aumento de valor de cota, mas os dividendos recebidos, né, os proventos recebidos, eles somam ali e permitem que o investidor tenha ficado com um resultado bem positivo, bem acima da inflação. Então, nesse gráfico, a gente tem a evolução do valor da cota, né, que já foi negociada acima de R$ 10, mas já há algum bom tempo atrás já tem ficado abaixo desse patamar, né? Em termos de distribuição, 0,07 por mês aí na média dos últimos 12 meses e uma liquidez de R$ 1 milhão. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no Quisu 11. Do lado positivo, ele tem uma participação relevante em fundos de tijolo que tiveram boa performance recentemente, um rendimento recente melhor do que o IFIX, um bom nível de estabilidade do pagamento mensal, né, sendo principalmente aí porque 90% do seu resultado vem dos proventos de fundos imobiliários, e um bom nível de dividend yield atual. Em compensação, do lado negativo, ele tem um patrimônio líquido em patamar ainda relativamente baixo, e quem investiu logo no início do fundo, né, logo naqueles primeiros meses ali, ele passou por uma desvalorização importante dos valores de cota do fundo. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.